Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Mega aqui, e vamos agora com as techs e dicas 100% atualizada da Andrômeda. Esse vídeo aqui é tipo uma parte 3, é um vídeo mais de atualização do como jogar e principalmente das techs com a Andrômeda. Então, se você é novo aqui, recomendo que você veja pelo menos o como jogar com a Andrômeda, mas, de novo, seguindo só a atualização aqui das techs e dando recomendações de piloto e algumas dicas extras que talvez eu não tenha dado, né, no meio desse tempo todo. Então, bora lá. Vamos falar aqui logo para as techs dela. Tem 3 builds, como de padrão, que a gente costuma usar, tá ligado? Mas diferente das outras vezes, eu vou começar com modo Plan 2. Beleza? Por que eu vou começar com o modo Plan 2? Porque o modo Plan 2 dela é um modo Plan que eu considero padrão. Vamos dizer assim, acho que não importa como você quer jogar com a Andrômeda, essa daqui é a melhor e a mais versátil para qualquer tipo de situação, tá ligado? Essa daqui é a melhor. Independente dos módulos que a gente vem usar com ela, essa daqui é a melhor. Falando em módulo, por padrão, a gente vai jogar com esses aqui. A única coisa que a gente vai mudar é um módulo de ataque. Então, se você for jogar com esse módulo aqui, a única coisa que eu vou falar aqui para vocês mudarem é o Power Quicker, que vai aumentar o número de flechas que você tem, e o Rapid Throw, que vai diminuir o tempo de recarga da sua arma secundária. Então, de acordo com a postura que você quer ter no meio da partida, com essa build aqui de tech, obviamente, você vai mudar isso aqui. E quando que eu jogo com um e quando que eu jogo com outro? Porque basicamente tudo em torno da Andrômeda vai ser mais ou menos de como que a gente vai se portar. Se você quiser jogar mais agressivo, tá ligado? Jogar mais batendo, mais pra frente, tá sempre em combate, recomendo usar o Quicksilver, que vai te dar um maior DPS, tá ligado? Se você quiser jogar mais recuado, mais pokeando, aparecer, jogar a lança, dar tiro, recuar, coisas do gênero, recomendo o Rapid Throw. Rapid Throw também eu recomendo muito para combar com Core 1, principalmente se a gente vai jogando contra mechas voadores, né? No caso, Pulsar, Hurricane. Deixa eu ver outra aqui. Não sei. Não veio nada aqui na cabeça agora. Outra Andrômeda, tá ligado? Contra mechas voadores que aparecem e somem rápido, tá ligado? Isso aqui é muito bom, que vai te dar uma facilidade de acertar. Porque o Core 1, ele te dá a mira, tá ligado? Pra você conseguir acertar com mais facilidade. E com tempo de recarga reduzido, a gente vai poder conseguir jogar a lança basicamente toda hora. Então, pra quem quer pokear, jogar a lança depois da tiro, ou para counterar mechas voadores ou em determinadas outras situações, recomendo Core 1 combando com Rapid Throw. Agora, se você estiver jogando de repente contra mechas mais agressivos, que vão rushar mais em você, ou se você quiser jogar mais, como que eu posso dizer assim, mais agressivo mesmo, tá ligado? Bota esse aqui e com o Core 2, que o Core 2 ele recupera o combustível para cada munição que a gente acerta. Então é muito bom contra Arthur, por exemplo, Neutron, dependendo da situação também da distância Hot Steel, sabe? O Boreas também, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai mudar isso aqui mais ou menos de acordo com a postura que a gente tem em combate e contra quem a gente vai mais ou menos jogar, tá ligado? Essa acho que é a primeira vez que eu faço isso, de falar dos módulos e das techs ao mesmo tempo, porque isso daqui é super importante para jogar bem com a Andrômeda, é saber, tipo assim, o momento que você tá, o core que a gente vai usar e o módulo de ataque que a gente vai usar. Acho que vocês entenderam a visão que eu quero passar, beleza? Então vamos voltar aqui pros módulos. Então, de novo, esse daqui é um módulo padrão dela, ó, aliás, é um mod plan, né? A build tech padrão que a gente vai jogar, tipo, em qualquer situação, a gente vai jogar com esse aqui, porque é muito bom, tá ligado? Serve muito. Agora, como que eu vou usar essas outras duas builds aqui? Essas outras duas builds aqui eu chamo de Zé Pulinho.
Zé Pulinho 1, Zé Pulinho 2. Vamos pro modo Plan 1. O modo Plan 1, cara, a gente vai focar com o Power Quick e o Core 2, tá ligado? Essa build aqui é pra focar no Core 2 dela, combando aqui com o Power Quiver, tá ligado? Não sei nem se assim pronuncia, mas enfim. Com um módulo que vai aumentar as flechas dela no pente. Então esse módulo aqui é pra combar, porque qual é a ideia da Andrômeda? Tá sempre pulando pra recuperar shield, entrar em combate e bater. Tá sempre fazendo esse movimento, tá ligado? Então por isso que aqui tem bastante tempo de recarga, tem recuperação de vida, de shield, também combustível e shield DR, porque qual é a ideia? A gente tá sempre pulando em combate, tá sempre pulando, vendo tal cara pra recuperar o shield, dar dano suficiente em uma determinada área ou no inimigo e voltar, tá ligado? E ficar nisso, pulando rápido e desce. Depois de um modo treinamento eu vou explicar isso melhor. Pula rápido, causa o dano que tem que causar e desce. Aí pula de novo, recupera o shield, causa o dano que tem que causar e desce. Mas esse aqui é focando no Core 2, porque a gente vai conseguir maximizar o dano na arma primária, beleza? Agora o modo Plan 3, que é o focado na arma secundária, a gente vai estar usando o Rapid Throw e o Core 1, que o Core 1, de novo, ele trava a mira no alvo, né? Então fica mais fácil de acertar. E também dá um stunzinho. Por isso que contra mecha voador é bom. Ou contra mechas que você quer, tipo, cancelar a jogada, tá ligado? É um stunzinho, acho que de meio segundo, mas é útil, tá ligado? Porque você acaba cancelando muitas jogadas. Enfim, esse modo Plan aqui, o modo Plan 3, a gente vai focar na arma secundária. Então essa daqui é a build. Como vocês podem ver, a build é muito parecida com a primeira. A única coisa que muda é que aqui a gente vai ter esse módulo aqui que vai causar mais dano de perto e em shield. E esse aqui a gente vai ter tempo de recarga e recuperação de munição mais rápido, beleza? Então, tipo assim, quero jogar mais recuado, só pra atacar a lança mesmo, dar o tiro que eu tenho que causar e voltar. E ficar nessa, tá ligado? Então eu recomendo fazer esse tipo de jogada com Andrômeda, mas de novo, quando chegar no meu treinamento, eu vou ilustrar um pouco como que a gente faz isso. Nada demais, tá ligado? Enfim, é isso. Acho que vocês pegaram a visão. Agora vamos para recomendação de piloto antes de ir pro modo treinamento. Olha que skin bonita. SS. Recomendação de piloto. Eu tô aqui na minha conta secundária, eu nem tenho todos os pilotos aqui nessa conta, mas sei lá, isso não importa. O que importa é a habilidade. E para Andrômeda, acho que a habilidade principal para ela é a da Joana. Não tem como, da Joana é muito boa para combustível. 10% a mais, seja para você conseguir pular mais vezes para recuperar shield ou para se manter mais no alto, qualquer coisa assim, é super importante, beleza? Deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar. Eu já ia passar direto, tá ligado? Tipo assim, eu tava falando aqui dos módulos, tá ligado? Mas assim, se você quiser jogar de Zé Pulinho, grave isso que eu tô falando. Se você quiser jogar de Zé Pulinho, bota o Super Fuel, tá ligado? Que é só pra você pular, causar o dano que você tem que causar e depois voltar pra se esconder. Porque como você não vai querer se permanecer muito tempo no alto, o Super Fuel vai te ajudar nesse tipo de situação. Mas no geral, eu recomendo usar o Enchantment, não sei pronunciar de novo. Recomendo porque no geral esse aqui é o melhor. Mas se você quiser só ficar pulando, às vezes ficar assim de trampolim e tal, pra se manter muito no alto, ou pra usar a skill do Yutong, que eu vou falar daqui a pouco, esse aqui acaba sendo melhor, que você consegue maximizar o dano em determinadas situações, beleza? Então vamos voltar aqui de novo para as habilidades de piloto. Show? Então, como eu tava falando, a habilidade da Joana é uma das melhores para ela, que a gente consegue ficar mais tempo no alto, a gente consegue pular mais, recuperar o shield e tudo mais. Outra habilidade que também é muito boa é a habilidade do Yutong, tá ligado? Como que ela é um mecha que consegue voar com muita facilidade, consegue se manter no alto, ainda mais usando aquele módulo que eu mostrei quase agora. Aquele módulo que eu mostrei quase agora, que eu esqueci de mencionar, comba muito bem com a habilidade do Yutong, que a gente consegue ficar muito tempo no alto,
batendo. Se tiver com Core 2, às vezes é melhor ainda, que a gente consegue fazer toda essa jogada, se não com trampolim, a gente consegue fazer isso com facilidade e meio que tá sempre recuperando o shield e no alto dando muito dano. Então também é uma habilidade muito boa, que comba muito com a Andrômeda, tá ligado? Outra habilidade também que é muito boa pra Andrômeda cadê? A habilidade da Vita também é uma habilidade muito boa. Essas três são as melhores, mas se fosse botar aqui numa ordem de importância, a habilidade da Johanna, depois do Yutong, aí vem a habilidade do Ron e da Vita. E, de novo, aquela habilidade que é feijão com arroz, que funciona com todo o mecha, é a habilidade da Jiushong, tá ligado? É uma habilidade muito boa, funciona para todos os mechas, tá ligado? Não tem nem o que dizer dessa habilidade, é só amor. O resto das outras habilidades não são tão boas assim, mas servem. Quais são essas habilidades que não são tão boas, mas servem? A habilidade da Mobius, essa aqui, pera aí, essa aqui, tá ligado? Na luta e tal, se você tomar dano voando, você vai voar mais rápido. A habilidade da Iori e a habilidade da Mila, tá ligado? Não são habilidades que eu considero ótimas, mas funcionam. Sabe qual é? A habilidade da Mig também funciona e tal, a habilidade do Sirius também funciona, mas essas duas aqui, essa e essa, são de fato as melhores. Então, para fechar aqui com chave de ouro, vamos rapidamente aqui no modo treinamento, só para ilustrar isso que eu tava falando de dar uma de Zé Pulinho. Beleza? Que aí vocês vão ver mais ou menos, tipo assim, as duas maneiras que eu falo que a gente pode jogar com ela. Primeiro eu vou usar aqui, ó, o Core 1 e o Rapid Throw, que vai diminuir, na verdade, né, o tempo de recarga do pulo. A gente pode, mas deixa eu ir ali pra cima, que aí fica melhor assim pra visualizar e pegar um certo coverzinho. Tipo aqui assim, ó, tá ligado? Vamos dizer que eu tô lutando ali contra, não sei, o Arthur ali, tá ligado? Vai vir aqui, vai pular, vai dar tiro aqui, tá ligado? Eu caí aqui sem querer, a ideia não era essa. Mas a ideia é basicamente essa, tá ligado? Bater, dar tiro, ficar aqui um tempo, dando tiro no cara e recuar. Mas assim, tá sempre tentando pular e recuar. Porque, tipo assim, aqui tá no modo treinamento, então a gente não consegue, tipo assim, ajustar a questão de shield, por exemplo, tá ligado? Mas é sempre assim, ó, bater, dar tiro aqui assim, causar um pouco de dano, desce, aí vai recuperar um pouco de combustível ali, vai recuperar um pouco de shield, aí pula de novo, aí vai recuperar mais shield, aí causa aqui o dano que tem que causar, dá outra flechada, causa mais um pouco de dano, e volta aqui, recupera shield, recupera combustível, e continua fazendo esse ritmo sem fim de loucura, 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 beleza? E agora que eu vi que eu tô usando a habilidade errada, agora sim eu botei o módulo certo, bem que eu reparei que tava demorando muito pra carregar. Vou até botar a câmera pra cá, que aí acho que vocês conseguem ver um pouco melhor isso aqui, sabe qual é? Porque isso daqui vai dar tipo um tempo certinho de bater aqui, causar o dano que eu tenho que causar aqui assim, pá, eu desço. Aí tá vendo o tempo de recarga ali da lança? Já basicamente voltou. E nisso aqui a gente já recupera shield, como a gente tá pulando toda hora, a gente tá recuperando shield também. O shield de recuperação é desse módulo aqui, ó. Tá ligado? Aqui, sempre quando a gente pula, a gente ganha, se tiver no nível máximo, né, 150 de shield. Então por isso que a ideia é tá sempre meio que entrando e saindo de combate. Tá ligado? Sempre entrando e saindo de combate. Beleza? E com o Core 2 a gente vai visar aumentar o tamanho da bala, porque a ideia vai ser ficar tipo assim, em combate o máximo de tempo assim possível, sabe qual é? Porque como que a gente vai tá recuperando combustível assim quando a gente acerta um tiro, a gente vai conseguir ficar mais tempo assim no alto, batendo, pau, os caralho. Por isso que eu falei que essa habilidade aqui, de certa forma, comba bem com a habilidade do Yutong.
tá ligado? Porque aí a gente vai conseguir ficar, tipo assim, bastante tempo no alto, causando muito dano. E também, como a gente teoricamente pode estar usando, querendo usar a habilidade do Yutong e tudo mais, essa habilidade aqui que vai aumentar o tempo de duração de voo, pode acabar combando bastante também. Que aí a gente vai conseguir, tipo, ficar muito mais tempo no alto. Não vai ter tanta mobilidade assim, tá ligado? Não vai ter tanta mobilidade assim, que a gente vai estar perdendo, tipo, move speed. Mas, cara, a gente consegue ficar, tipo, quase que eternamente aqui no alto, tá ligado? Tem uma habilidade muito boa também, que comba com a habilidade do Yutong. E também, de qualquer forma, se você quiser só ficar pulando aqui de um lado pro outro e tal, meio que perder um pouco da sua... Como que eu posso dizer assim? Caraca, perder mobilidade, né? Caso o move speed no ar, por duração no ar, isso aqui é uma boa. Ligado? Porque mesmo se você ficar só assim pulando para recuperar shield, coisa e tal, que é a forma que eu mostrei quase agora, esse módulo aqui também é bom, porque a gente vai gastar menos combustível fazendo isso. Aí se acontecer alguma coisa, se lombrar, a gente só recua mesmo e tá tudo certo. Beleza? Então, tipo assim, não tem muito mistério com a Andrômeda, é um pouco meio assim, difícil de jogar, tá ligado? Porque a mecânica dela de voo é bem difícil, se a gente for comparar com outros mechas que voam, tipo Moon Rabbit, eu considero difícil, porque pra voar a gente tem que ficar fazendo isso, aí é difícil, tipo, atirar e voar, tá ligado? Tipo assim, dá pra fazer isso aqui? Dá. Porra, mas é difícil pra caralho. Isso aqui eu já ensinei no outro vídeo, acho que no... Cara, eu não lembro que vídeo que eu ensinei, mas tá na minha playlist de Andrômeda. Tem um vídeo que eu ensino a fazer isso, tá ligado? Tipo, faz muito tempo que não é uma coisa que eu faço, então eu mesmo não tô dominando a técnica. Mas é basicamente tipo assim, ó. Ó, voou, foi pra cima, aperta o botão que pula, tá vendo? Fazendo isso a gente consegue economizar um pouco de combustível e se manter mais tempo no alto. Você dominando isso aqui, ó, voou, foi pra cima, voou, foi pra cima. Aí, ó, pula, solta o pulo, pula, solta o pulo, pula, solta o pulo, solta o pulo. Quando você conseguir dominar fazer isso, aí você vai treinar fazer isso atirando, tá ligado? Fazer isso atirando é muito difícil. Eu conseguia fazer um tempo atrás, não era perfeito, mas eu conseguia, tá ligado? Mas é uma parada meio difícil de fazer. Ainda mais controlar pra não dar tiro, tá ligado? Mas de qualquer forma é uma parada interessante. Bem, enfim, espero que vocês tenham pego a visão. Então curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Sugestões, dúvidas, elogios, qualquer coisa do tipo, deixa aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar para aquele seu amigo que quer jogar de Andrômeda, tá ligado? Quer ficar bom com a Andrômeda, ou só para saber como é que joga contra. Sabe qual é? A Andrômeda é um mecha que dá muito dano, é muito forte, mas ela precisa de espaço para bater, tá ligado? Então por isso que é importante trabalhar bem a recuperação de shield dela, assim, dando esses pulinhos aqui, sabe qual é? E sempre se mantendo em movimento. Enfim, veja minha playlist de Andrômeda, que tem várias dicas que eu já dei em outros vídeos. Esse aqui foi só uma atualização. Suave? Então, de novo, até o próximo vídeo. Se cuidem. Bye.